Meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do nosso canal no YouTube, EBD e Pregações, onde nós costumeiramente temos compartilhado pregações e lives fazendo pré-aulas na Escola Bíblica Dominical. Nessa ocasião eu quero, através dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus, primeiramente agradecer a você que tem constantemente acompanhado as transmissões deste canal, acompanhado também as transmissões no Facebook e compartilhado tudo aquilo que tem sido aqui ministrado para a glória de Deus. Eu quero, meus amados irmãos, nessa manhã também, no nome do Senhor Jesus, dizer a você que nós estaremos nesse momento tratando a respeito, no momento de pré-aula, tratando a respeito da lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical, da Sala Adultos, lição de número 4, que tem como título Quando se vai a glória de Deus. É o título, Quando se vai a glória de Deus. Será o assunto que será estudado, que será abordado na Escola Bíblica Dominical neste domingo, em suas respectivas congregações, com os vossos respectivos professores, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu quero tratar esse momento de pré-aula de forma bem rápida, de forma bem breve e sucinta, no nome do Senhor Jesus, haja vista que esta nossa lição de número 4, vai tratar sobre algumas coisas ou alguns pontos relacionados à questão de palavras do vocábulo hebraico, ou seja, vai tratar muito sobre as palavras ou o sentido das palavras no hebraico. E isso vai ser com certeza observado por você, professor, e por você, aluno, quando for fazer a leitura dos tópicos. No primeiro tópico, vai ser mencionado aí a palavra hebraica trazendo o significado de glória, que é kavod, que significa literalmente peso. E aí você vai ver também o vocábulo hebraico Shekinah, sendo também aí explanado, exposto, o vocábulo hebraico Shekinah, que é geralmente usado aí entre os crentes, como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequentemente, é usado de forma frequente aí no judaísmo. Então você vai ver muito, o comentarista trazendo nos tópicos a explicação de algumas palavras, a exposição do vocábulo hebraico, que é utilizado aqui através de algumas palavras, como Shekinah, como glória, enfim. Então nós vamos, nesse momento pré-aula, nós não iremos nos ater a essas expressões, ou a explicação dessas expressões, haja vista que nesse momento de live pré-aula, eu não quero e não irei substituir a sua ida à Escola Bíblica Dominical. A minha intenção aqui é somente compartilhar com você aquilo que é, vamos dizer, o objetivo central desta lição. Não é esgotar o tema, esgotar o assunto, até porque o meu interesse, como eu sempre digo nas lives pré-aula, é aguçar o seu interesse. O meu desejo é aguçar o seu interesse em ir à Escola Bíblica Dominical para aprender juntamente com todos os amados irmãos da sua respectiva congregação. Eu acredito piamente que o seu professor, o seu mestre de Escola Bíblica Dominical é também um professor que se importa, que prepara a aula com antecedência, que se preocupa em trazer o melhor conteúdo possível para a sua edificação, para a edificação da igreja do Senhor Jesus, porque assim deve ser a postura de um educador cristão.
Essa deve ser a postura de um professor de escola bíblica dominical. O comprometimento com a palavra de Deus e com o assunto que vai ser abordado. Deixando sempre claro para todos vocês aquilo que eu sempre digo quando estou falando sobre a área do ensino. Nós não temos a responsabilidade de dominar todo o assunto que vai ser tratado. Isso aí é uma inverdade. Nós não temos a responsabilidade de dominar todo o assunto que vai ser tratado no ambiente de sala. Ednilson, por quê? Haja vista que quando nós estudamos as respectivas lições, os comentaristas, eu não sei se você já observou, eles trazem apenas alguns tópicos e nesses tópicos algumas observações que podem ser aplicadas para nós como igreja, algumas verdades espirituais. Então não há como se dominar todo o assunto que vai ser tratado. Não tem como você chegar no ambiente de sala supondo que está a dominar todo o conteúdo. Isso não existe. Até porque quando nós falamos de teologia, quando nós falamos de Bíblia, de palavra de Deus, nós sabemos que há muitas questões que possuem diversas vertentes, linhas de pensamento teológico, comentários distintos, observações que são distintas e que muitas das vezes, quando colocadas quando são expostas no ambiente de sala, acaba gerando muito mais discordância e embate teológico do que edificação dos irmãos que ali estão. Ou seja, os irmãos acabam gerando mais um sentimento de competitividade no sentido de conhecimento do que propriamente sabedoria e aplicação dos princípios abordados na respectiva lição. E os irmãos precisam entender. Eu até fiz um vídeo no meu canal no YouTube, você pode acompanhar, canal EBD e Pregações, tá? Convido você a ser um inscrito. Você pode até acompanhar no meu canal, eu fiz um vídeo a respeito disso, a respeito do educador cristão. É necessário se ter esse entendimento de que no ambiente de sala de aula, nem todos os irmãos possuem uma capacidade teológica apurada. Nem todos os que ali estão possuem um conhecimento teológico, bíblico, acadêmico apurado. Então você, como educador cristão, precisa ter esse entendimento. Precisa ter esse entendimento para que você possa saber, na verdade, para que você saiba navegar de maneira sábia para trazer entendimento e compreensão para todos os que ali estão, tanto para aqueles que possuem um conhecimento acadêmico mais apurado, quanto para aqueles que possuem um conhecimento não tão apurado. Então você precisa ter essa inteligência da parte de Deus, essa sabedoria da parte de Deus, esse discernimento, para poder navegar, para poder ali, flutuar, trazendo interatividade para todos os que ali estão, fazendo com que eles dentro, é claro, do seu contexto social, cultural, possa absorver da melhor maneira possível o que está sendo instruído. Mais detalhes a respeito dessas técnicas aí você pode observar no meu canal, que está aqui ao lado, aqui, meu canal, aqui ó, EBD e Pregações, tá bom? No YouTube, há um vídeo lá falando sobre isso, sobre essa questão do educador cristão, do ensino da palavra de Deus. Com certeza há de ser uma bênção para a sua vida ministerial, você que é professor, em nome de Jesus. E você que é aluno, pode estar também visualizando o conteúdo, para que você possa compartilhar com o seu professor. Olha, professor, aqui são algumas características que podem ser usadas pelo senhor como meu professor, como professor da nossa turma, enfim. Tudo para a nossa edificação. Então, meus irmãos, nós iremos nessa live pré-aula apenas abordar os pontos específicos dessa lição, com a intenção, é claro, de podermos entender, ter um norte do que vai ser tratado nesse domingo, por ocasião da nossa lição de número 4, da Escola Bíblica Dominical Adultos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Espero que esse vídeo seja bênção para a sua vida e para o seu ministério como professor
e como aluno da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, em seguida vamos falar aqui acerca da nossa lição de número 4. Tratar um pouco a respeito dessa nossa lição de número 4. Eu estou no momento aqui com alguns materiais, na verdade estou compartilhando com você essa live pré-aula no meu momento de leitura, no meu momento aqui de estudo, né? Então, que possamos juntos, né, observar pontos aqui importantes para tratar no ambiente de sala. E eu acredito que Deus vai falar de maneira poderosa com todos os presentes, tá? Em suas respectivas turmas, em suas respectivas congregações, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por esse momento e em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Que a nossa vida, o nosso ministério, a nossa caminhada esteja sempre debaixo, Senhor, da tua bênção. Em nome de Jesus. Abençoa os irmãos, abençoa os alunos, professores, superintendentes, enfim, todos os que com alegria fazem a tua obra e fazem a tua vontade na face da terra. Pai querido, nos guarda, guarda a nossa vida, guarda a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família, esteja conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Desde já te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, nós vimos por ocasião da lição de número 3, as práticas abomináveis, né? As abominações que estavam a acontecer no templo, as práticas que estavam acontecendo no templo. É do conhecimento de todos vocês, que a partir do capítulo 5 do livro do profeta Ezequiel, você pode observar aí na sua Bíblia, né? Peço perdão porque eu estou um pouco enfermo, então minha voz está um pouco embargada, tá? Mas nós vamos aqui, no nome de Jesus, falar acerca da palavra do Senhor. Pois bem, você vai observar a partir do capítulo 5 que o profeta Ezequiel já começa a descrever aí as causas, né? As causas do cerco de Jerusalém. A partir do capítulo 5 e do versículo 5 do livro do profeta Ezequiel, que é o alvo de nosso estudo nesse trimestre, nesse quarto trimestre, né? Então você já vê no capítulo 5 aí as causas do cerco de Jerusalém. Então no capítulo 6, você vai ver o profeta profetizar, né? O profeta anunciar aí, profetizar, proferir palavras, né, da parte de Deus contra a idolatria de Israel. Capítulo 6. No capítulo 7, você vai ver aí o fim sendo aí anunciado, né? O fim vem, a iminência do fim, que foi estudado, né, que foi amplamente aí estudado por todos nós nas aulas anteriores. Por fim, nós vamos ver capítulo 8, a visão das abominações que estavam sendo praticadas em Jerusalém. As abominações, que foi a lição anterior. Agora, nessa lição de número 4, nós vamos estudar a respeito do fato que é mencionado na verdade prática. Você pode ver aí na verdade prática, eu gosto de dizer que a verdade prática, ou a verdade a ser praticada, é, digamos que, o esboço. Eu gosto de dizer, quando faço as minhas leituras ou quando estou lecionando, eu gosto sempre de abordar a questão da verdade prática como sendo o esboço de tudo que vai ser falado na lição. Eu não sei se você já observou isso, você professor, você aluno, quando você faz a leitura da verdade prática ou da verdade a ser praticada, você está encontrando, na verdade prática, a aplicação de tudo que você vai estudar nos tópicos da respectiva lição. Quando nós lemos aqui a verdade prática, ou a verdade a ser praticada, né, diz o seguinte: Deus abandona o templo e retira a sua glória. Deus abandona o templo, retira a sua glória, retira a sua presença. Nós vamos ver isso, né, no decorrer da lição.
ele retira a sua glória, retira a sua presença, por causa das abominações do povo. Eu disse para você que nessa live pré-aula nós iríamos abordar os pontos principais. Nós iríamos tratar de pontos de maior ênfase nessa lição. Eu não iria aqui, e não irei, na verdade, tratar das questões ligadas à explicação de termos hebraicos, né? O kavod, shekinah, glória, descrever o significado, o sentido, enfim. Haja vista que isso vai ser por você amplamente visto na sua escola bíblica dominical, através do seu respectivo professor. E você, aluno, automaticamente, ao ler a palavra, ao ler a revista Escola Bíblica Dominical Adultos, ao ler esta revista, nessa respectiva lição, você já vai poder aí ficar esclarecido sobre esses termos utilizados aí, né? Esses termos hebraicos que são mencionados nessa lição, esses vocábulos, né? Esses vocábulos hebraicos, a palavra hebraica, como falei no início, kavod, essa palavra shekinah, enfim, você já vai poder, ao fazer a leitura, ficar situado a respeito, né? A respeito dessas palavras hebraicas. Você vai conseguir aí ficar bem esclarecido. Então, minha intenção nessa live pré-aula é tratar com você sobre os pontos vitais que serão abordados nesse domingo, tá? Então vamos lá. A glória, né? Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. As abominações. Então, quando nós falamos sobre as abominações praticadas pelo povo, sobre os pecados praticados pelo povo, nós vamos ser direcionados a refletir não somente sobre a lição anterior, que fala sobre as abominações do templo, mas nós somos aí convidados a caminhar, né, dar uns passos para trás aí, retroceder, dar uns passos para trás, caminhar para trás, recuar para os capítulos anteriores, para a gente entender, né, quais foram essas abominações do povo que causaram, que foram a causa. É só você ler a verdade prática, você vai entender tudo que vai ser abordado na aula. Essas abominações que foram a causa dessa retirada da glória de Deus, desse abandonar do templo. Então nós vamos fazendo aí uma retrospectiva para a gente entender, para a gente conseguir compreender o que causou, a causa, a razão. E quando nós estudamos, nós lemos, né, os materiais que nós temos acesso, quer seja subsídios, quer seja livro de apoio, quer seja livros, comentários bíblicos, teológicos, nós vamos conseguir perceber que a causa, ou as abominações, as práticas, todas essas práticas, né, nós vamos ver aí que incluía aí nessas práticas, né, essas práticas, incluía idolatria, a prática da idolatria, incluía também prostituição, violência e injustiça social. Então você vai ver aí, né, essas práticas, idolatria, a prostituição, a violência e a injustiça social. Você vai ver claramente essas práticas, né, esses atos pecaminosos aí sendo praticados pelo povo de Deus, né, pelo povo de Deus. Então nós já vemos de forma clara aí que o pecado, ou esses pecados que mencionei, foram a causa de Deus, foram a razão pela qual
Deus abandonou o templo e retirou dali a sua glória, ou seja, as abominações do povo, essas práticas pecaminosas. Isso deixa para nós algumas lições já aqui, já nos traz lições poderosas aí da parte de Deus. Tá? Você vai conseguir observar também, ao meditar na palavra de Deus, que os capítulos de número 8 a 11 são a descrição da segunda visão de Ezequiel. No capítulo 8, no capítulo de número 8, o profeta, o foco foi a denúncia das abominações praticadas, as abominações que estavam acontecendo ali no templo, violando assim a santidade de Deus. Nós não podemos jamais esquecer que Deus é santo. Deus é santo, e requer de seu povo santidade. Deus é santo e requer de seu povo santidade. Requer de nós, como povo seu, santidade. Santidade essa sem a qual ninguém verá o Senhor. Há diversos textos bíblicos, e isso pode ser amplamente aí exposto por você, professor. Há diversos textos bíblicos que falam sobre essa responsabilidade ou compromisso de santidade com o Senhor. Quando você vê a palavra de Deus dizendo, sede santo, porque eu sou santo. Quando você lê a palavra de Deus dizendo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, é um dos pontos que serão aqui tratados ou que são mencionados nesta respectiva lição de número 4. O aspecto de santificação, de santidade ao Senhor. É algo importante que será tratado nessa respectiva lição, no nome de Jesus. O capítulo 9 vai mostrar o julgamento divino. O capítulo 9, no livro do profeta Ezequiel, vai mostrar o julgamento divino, o julgamento de Deus contra, como uma resposta a essas abominações. Então, mais uma vez, nós devemos e podemos aí ratificar no momento de lição, no momento da aula, que há um juízo de Deus sobre todo pecado praticado. Tudo aquilo que nós fazemos que transgride a lei de Deus, há uma consequência. Todo pecado praticado traz consigo uma consequência. É o que nós estamos vendo aqui, nessa nossa lição, nessas nossas lições, neste livro do profeta Ezequiel. A consequência das práticas pecaminosas da nação, do povo de Israel. A consequência dessa desobediência, a consequência de não haver dado ouvido, de não haver escutado e seguido, na verdade, não somente escutar, mas seguir as instruções que Deus deu ao seu povo. Instruções relacionadas à santidade, relacionadas à idolatria. Todas essas instruções foram deixadas de lado, não foram seguidas pelo povo de Israel. E isso trouxe consequências. É muito importante que você, como professor, ratifique isso. Trate sobre isso. Questão dos alertas de Deus. Questão de que nós, como igreja, como igreja de Deus, como povo de Deus, não cometamos o mesmo erro de não dar ouvidos à instrução de Deus, de não seguir aquilo que Deus nos instrui, de não dar ouvidos à correção de Deus. É algo interessante. Eu estive conversando com um professor, com um teólogo, recentemente, também professor, conhecedor da palavra de Deus. E nós falávamos justamente sobre essa questão de correção. Algumas lideranças, alguns pastores, alguns homens de Deus que estão incumbidos da responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus, possuem um entendimento, uma certa imaturidade a respeito de correção. Alguns dizem
que não se pode tratar de determinados assuntos, porque vai ferir a igreja, porque vai machucar a igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa, em nome de Jesus, com toda a humildade. E foi isso que eu tratei com o amado irmão, teólogo, estudioso da palavra de Deus, exímio exegeta da palavra de Deus, que gosta de estudar a palavra de Deus. Foi isso que eu tratei com ele. Quando o assunto é ferir a igreja, vai ferir a igreja, deixa eu lhe dizer uma coisa, e isso é muito importante que você trate também no ambiente de sala, tá? Para que isso seja desmistificado, para que isso saia da mente dos irmãos, ou até mesmo das lideranças que, porventura, possam estar presentes no momento da lição. Quando nós falamos de ferir, aquilo que fere a igreja, deixa eu lhe dizer, o castigo segundo Deus, ou a correção segundo Deus, produz arrependimento. Se você na condição de professor, se você na condição de pastor, de líder da igreja, faz algum tipo de concessão para não tratar a respeito de alguma prática pecaminosa reprovada por Deus à luz das Escrituras, me desculpe, você não está sendo fiel no seu papel. Porque o nosso papel não é agradar o ouvinte. O meu papel, o seu papel como pastor, como líder, não é massagear o ego das pessoas, não é dar às pessoas aquilo que elas querem ouvir, não é trazer para elas uma mensagem agradável aos seus ouvidos, não é trazer para as pessoas uma palavra sempre de amor, uma palavra sempre de carinho, uma palavra de afago, não. O seu papel é também levar mensagens que tragam a realidade espiritual para a igreja. O que é a realidade espiritual, Ednilson? Realidade de que nós temos que ter santidade ao Senhor, realidade de que Deus é aquele Pai que corrige os seus filhos, a quem Ele ama. Haja visto que aquele que não recebe de Deus a sua correção não é filho, é bastardo. Está escrito. Algumas pessoas dizem, olha, não trate sobre esse tema, não fale sobre isso, você vai ferir a igreja. Agora, eu trago a seguinte reflexão para nós podermos seguir aqui. Pense comigo, como que um homem vai abandonar a fornicação, a prostituição, a idolatria, se ele não ouvir a respeito? Como que o irmão em Cristo vai abandonar, vai deixar de lado a sua falta de compromisso com a palavra de Deus, a sua falta de zelo para com a palavra de Deus, o seu senso de prioridade distorcido, priorizando mais o mundo do que a Deus, se ele não ouvir sobre isso nos sermões que você, pastor, vai pregar, que você, irmão em Cristo, vai pregar? Como? Como ele será convencido do que deve fazer à luz das Sagradas Escrituras, se ele não ouvir a palavra de Deus combatendo este pecado praticado? Como que ele vai abandonar? Muitas pessoas estão preocupadas em agradar o ouvinte. Tem muita gente preocupada em massagear o ego de quem está diante dele ou dela. Tem muita gente preocupada com a falsa preocupação com a igreja. Muitos se escondem de trás desse discurso, dizendo, eu não gosto que você fira a igreja. Você está ferindo a igreja. A palavra de Deus, a instrução, a sã doutrina, não fere a igreja. Não fere a igreja. A sã doutrina é ofensiva, é uma ferida, machuca aquele que não quer recebê-la. Só se sente revoltado ou só se sente, de certa forma, constrangido com a verdade das Sagradas Escrituras, aquele ou aquela que não quer se submeter a ela. Aquele ou aquela que não gosta de sã doutrina. Então surgem essas palavras, esses jargões, para de fato esconder que o real motivo é não trazer ao ouvinte evangelho, teologia bíblica pura e simples, que pode trazer entendimento claro para esse irmão e essa irmã, fazendo ele ou ela se desvencilhar de toda heresia, de todo ensinamento distorcido. Então fique atento a isso.
em nome de Jesus. Receba essa instrução da parte de Deus, em nome de Jesus. Porque quando Deus fala com a sua igreja, através de sua palavra, a palavra penetra nas juntas e medulas. Ela discerne pensamentos e intenções do coração. Então precisa de palavra. Se nós formos pregar sermões pensando, eu não vou dizer isso, eu não vou falar sobre isso, eu não vou tratar desse assunto, então nós não vamos mais pregar. Por quê? Porque o que há no meio do arraial dos santos e precisa ser tratado, e está na palavra de Deus, são essas práticas. Pecados, idolatrias, prostituição. Isso precisa ser tratado. Então, se nós, como pregadores, tivermos esse pensamento, eu só vou pregar sobre tal coisa, porque se eu falar isso, como liderança, como pastor, fulano que está nesse pecado vai ficar triste. Ele vai querer sair da igreja. É mais importante que ele permaneça na igreja, dentro do templo, vivendo do pecado e caminhando a passos largos para o inferno, ou que você, na condição de líder e pastor, alerte ele como profeta, como atalaia de Deus, alerte a ele que se ele não se converter, ele vai para o inferno. Pense nisso. Pense nisso. Há uma responsabilidade muito grande sobre aquele que manuseia a palavra de Deus, sobre aquele que está como profeta, como atalaia de Deus. E estamos dentro da lição, atalaia, profeta. Estamos tratando sobre a lição. Pois bem, então nós vimos aí, de maneira bem clara, que o capítulo 9 mostra o julgamento divino como resposta. Já o capítulo 10 evidencia como que a glória de Deus aos poucos começa a se deslocar. Aos poucos, a glória de Deus começa ali a se deslocar. Até que finalmente, no capítulo 11, ela se retira por completo de Jerusalém. Essa retirada, estou fazendo leitura de alguns subsídios aqui, essa retirada, ela acontece em alguns estágios, tá? Você vai ver no versículo 3 do capítulo 9 que a glória se levanta do querubim sobre a arca da aliança. Passa para a entrada do templo, capítulo 10, versículo 4. Paira sobre os querubins e aos poucos afasta-se completamente do templo. Capítulo 10, versículo 18. E por fim, no último estágio aqui, mencionado, a glória de Deus se põe sobre o Monte das Oliveiras. Capítulo 11, versículo 23. Então, quando nós falamos de estágios, nós já conseguimos aqui também ter uma luz acerca do que está proposto nessa lição, de que não foi de repente, não foi algo de repente, não foi de repente. Houve aí uma coisa gradativa, paulatinamente, foi acontecendo aí essa saída, e tudo isso por causa das abominações praticadas pelo povo, como nós lemos na verdade prática. Então, se nós formos pegar essa palavra e trazer uma aplicação para nós, se nós formos pegar trazemos uma aplicação clara para nós nos dias atuais, é que se nós não tivermos uma postura de conversão, de retorno, de arrependimento, de voltar-se para um procedimento de santidade ao Senhor, fatalmente nós vamos também perder a presença, nós vamos também deixar de andar na presença de Deus. Isso fica também bem enfatizado, que não há, eu vou até fazer uma leitura aqui de um comentário que nos está proposto a respeito dessa lição. Muito interessante. Primeiro, é que a presença, ela não era incondicional. Essa presença não era incondicional. O povo tinha, o comentarista aqui do nosso livro de subsídio aqui,
ele diz o seguinte, que essa presença de Deus não era incondicional. O povo tinha um compromisso. A aliança feita no Sinai, mas o pacto havia sido violado, né? Esse compromisso, essa aliança, esse pacto havia sido violado. Então assim é conosco, né? Há uma condição, e aqui eu já estou caminhando aí para a minha conclusão aqui, nessa nossa live pré-aula. Há uma condição da presença de Deus estar conosco permanecer, está em nossa vida. É o fato de nós mantermos fiéis a Ele, em santidade, comprometidos com Deus e Sua palavra. É a condição, há uma condição condicional. Há uma condição. Não tem nenhum tipo de coerência nós falarmos que estamos na presença de Deus. Eu vivo na presença de Deus, eu estou na presença de Deus, mas as minhas obras serem obras e ações que revelam o contrário, que mostram o oposto. Aí entra a questão de discurso e prática, né? Discursar algo e viver algo distinto. A nação, o povo de Israel acabou não levando em conta esse compromisso, as condições da aliança. Acabou não levando em conta. E isso trouxe graves consequências para o povo, que já foram especificadas nos capítulos anteriores, e serão também amplamente abordados aqui durante todo o decorrer de nosso estudo nesse 4º trimestre do livro Profeta Ezequiel. Vou fazer uma outra leitura também concernente à lição. Vamos lá. Rapidamente fazer aqui uma leitura de um comentário feito. Vamos lá. Muito interessante isso aqui. O comentarista aqui deixa claro para nós, nesse livro de subsídio à lição, que serve como subsídio à lição, ele diz o seguinte, que a exigência de Deus para o povo, a exigência do Senhor para o seu povo, era que o povo buscasse a santidade, buscasse a justiça por meio da obediência aos estatutos divinos. E aí ele nos dá a referência de Levítico, livro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8, você pode ler na sua casa, e também o capítulo 20, versículos 7 e 8 e versículos 22 a 24. Bom, essa é a referência. E aí ele diz o seguinte, que vivendo dessa maneira, em santidade e em obediência aos estatutos, vivendo assim, a identidade do povo iria expressar o Deus a quem eles servem. Isso aqui também é muito importante, você pode tratar sobre isso no momento diário, no momento da administração. Que a maneira como o povo de Deus, como a nação viesse a viver, vivendo dessa maneira, em santidade, na prática da justiça e obedecendo os estatutos divinos, vivendo dessa forma, a identidade do povo iria refletir o Deus a quem serviam. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Aí nós já entramos aqui numa questão de identidade, nós temos uma. Isso aplicado à igreja. A igreja tem uma identidade. E é essa identidade que revela o Deus a quem servimos. A prática de cada um de nós como igreja revela o povo, revela as pessoas. Se de fato nós somos luz no Senhor, se estamos andando nele, João 8,12,
ou se nós estamos apenas com discursos vazios, não vivendo em conformidade com a vontade dele, com a sua palavra. Porém, nós vemos aqui que os filhos de Israel estavam profanando o nome de Javé, de maneira tal a descaracterizar a sua imagem. E é nessa situação, nessa cena, nesse contexto de que eles estavam profanando o nome de Deus, nessa situação a glória de Deus se retira do templo. A glória de Deus se retira do templo. Tá? E aqui nós vemos um comentário em que ele diz o seguinte, que Deus se recusa, olha que palavra maravilhosa, Deus se recusa a ficar onde ele não é honrado. Deus se recusa a ficar onde Deus não é honrado. Deus nunca esteve e não está preso a nenhum lugar chamado casa de Deus. Ele não está preso a nenhum lugar pelo fato de esse lugar se denominar, se dizer ser casa de Deus. Tem muito a ver com a questão do lugar ou do fato dele ser honrado. Ele não habita onde ele não é honrado. Deus não está onde ele não é honrado. Onde não há honra, devido à honra ao seu nome. No nosso cotidiano de igreja, isso nos leva a pensar nas condições em que Deus se faz presente ou se ausenta do local. Como a lição vai falar sobre a saída, quando se vai à glória de Deus, eu penso ser esse ponto final aqui do comentário, um dos pontos de maior relevância a ser tratado. Quando Deus se faz presente e quando Deus se faz ausente. Quando Deus está presente em nossa vida, quando Deus se faz presente e quando Ele está ausente. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes a ser tratado. Deus presente na prática da justiça, na santidade, no compromisso, na adoração. Deus presente. Deus ausente quando há idolatria, quando há uma vida entregue à prática do pecado. É muito importante nós lembrarmos das palavras do profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, em que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. A mão do Senhor não está, nem está agravado seus ouvidos, mas os vossos pecados, o profeta falando para a nação, os vossos pecados fazem uma divisão entre vós, nação, e o vosso Deus, Deus vivo, Deus de Israel, Javé, fazem separação. Então é muito importante essa parte final ser tratada por nós, por você, professor, ser entendida por você, aluno, em nome do Senhor Jesus. Amém? Adentrando aqui a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, eu quero apenas pontuar algumas coisas que podem ser tratadas e hão de ser tratadas no ambiente de sala, se houver tempo hábil para tal, é claro. Às vezes nós estudamos muita coisa, nós até lemos muito, você professor, nos preparamos muito, mas na hora nós não temos tempo hábil para compartilhar tudo. Às vezes, naquele momento saudável, aquele momento abençoado de compartilhamento da palavra de Deus e de interatividade no ambiente de sala, a gente acaba dando oportunidade e tendo ali alusão a outros temas e outros assuntos, e isso é maravilhoso. Então, às vezes a gente não consegue compartilhar tudo aquilo que a gente estudou na semana a respeito da lição. Então, algumas coisas aqui, que vão ser tratadas, que podem ser tratadas. Primeira coisa, a lição vai tratar um pouco sobre a questão, como já mencionei, questão do significado da palavra, de glória, o significado de glória. A lição vai tratar muito também sobre a questão do fato de que nós não podemos viver sem a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. A presença de Deus é essencial. Nós vamos ver aí a questão da presença de Deus no deserto. Ponto 2 do primeiro tópico era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto. Então aí, você, professor, já encontra uma aplicabilidade da ação de Deus, da presença de Deus para com o seu povo no deserto.
Isso é uma aplicabilidade, né? Pode ser algo, né? Perdão, a ser aplicado aí no momento de sala, no momento de aula. A questão da presença de Deus, os efeitos dessa presença de Deus para com o seu povo no deserto. E os efeitos da presença de Deus para conosco hoje. Glórias ao nome do Senhor. Uma outra observação é que nós vemos também aqui, fala sobre o fato da retirada da presença de Deus. Retirada da presença de Deus. Né? Nós vemos aí a destruição, né? A casa que fora destruída pelos caldeus em 587 a.C., a queda, a destruição que veio por consequência, né? Por consequência. Sempre é bom enfatizar isso. Por consequência, depois de muitos alertas da parte de Deus, depois de Deus exercer, né, a sua misericórdia, exercer sua bondade, sempre levantando profetas para instruir o povo, para chamar o povo ao arrependimento. Enfim, isso é algo que você já deve ter citado nas lições anteriores e com certeza vai ter que tratar nessa lição também, em nome do Senhor Jesus. Por fim, para que eu possa concluir aqui, nós vamos ver também a citação da questão do Senhor Jesus e o templo, né? Então você também vai abordar um pouco sobre essa questão da finalidade do templo, né? Da finalidade do templo e o fato de que com a vinda de Jesus ao mundo o templo se tornou algo redundante, né? Estava ali definitivamente concluída a missão do templo, tá? Isso que é muito importante, porque no meu ponto de vista, que eu vou concluir esse momento pré-aula, espero que você, em nome de Jesus, tenha absolvido, né, algo de relevância para você nesse momento pré-aula. Algo importante que eu quero pontuar, quando nós lemos aqui a parte final dessa lição, ele fala sobre Jesus Cristo e o templo, e traz diversas referências, inclusive a referência da destruição do templo em 70 depois de Cristo, né? Então ele faz diversas observações aí e deixa claro que, através da referência de João capítulo 1 versículo 14, né, que com a vinda de Jesus ao mundo o templo se tornou algo redundante. O que eu quero pontuar com você aqui na conclusão é uma observação pessoal, tá? É uma observação minha. Quando você fizer a leitura desse último tópico, é muito importante que haja uma sabedoria da parte de Deus, para que não confunda, ou para que não seja confundido a questão aqui com a prática do desigrejar-se, né? Muito importante isso, tá? Para que não se faça uma apologia ao desprezar o congregado. O templo no sentido de local de adoração, local de culto, local separado para cultuarmos a Deus. Porque pode acontecer, tá? Pode acontecer, estou falando isso porque pode acontecer nesse ambiente de sala, ser levantada essa questão. E eu quero acreditar piamente que a intenção do autor dessa lição não fora fazer uma apologia ou trazer um ensinamento de nulidade do congregado, no sentido de ser algo irrelevante para o cristão. Eu quero acreditar que não. Quero acreditar que não. Mas, caso ocorra, né, algum tipo de desconforto, né, no ambiente de sala, algum tipo de ênfase nessa questão, no sentido de agora nós somos o templo e morada do Espírito, né? Deus não habita em templo feito por mãos humanas, sim, de fato é bíblico, né? Ele habita em cada crente, sim, de fato é bíblico, mas se faz necessário você, como professor, né, e você como aluno, ter esse entendimento, tá? Ter a sabedoria para saber dosar a questão, ter entendimento para compreender a finalidade
do local de culto, do templo, né? As paredes do local de culto hoje. Qual é a finalidade? A razão de ser, né? O porquê. Muitos críticos, né, fazem uma série de duras críticas à questão do templo, da estrutura onde se reúnem os irmãos. E aí entram diversas críticas que eu tenho conhecimento, você também com certeza, né? Alguns tratam essa questão de forma crítica bem dura, né? De forma bem dura, tratando com palavras até de cunho bem pesado, desprezando de fato a questão do congregar, a questão da necessidade do templo. Mas nós sabemos, nós que congregamos, nós que temos prazer em estar com os irmãos nas respectivas congregações, né? Sabemos que há uma finalidade. Nós enxergamos assim, eu enxergo dessa forma. Há uma finalidade. Há uma objetividade no templo, no sentido de ser um local de reunião dos irmãos, um local de coinonia, um local de compartilhamento da palavra de Deus, um local onde nós nos encontramos ali com outros irmãos que compartilham a fé, onde nos reunimos para ouvir a palavra, adorar a Deus, cultuar ao Senhor ali em um local específico. Amém? Então que você possa ter sabedoria nessa parte, porque pode acontecer, tá? Pode acontecer de ser levantado esse tipo de questionamento no momento da sua ministração. Amém? Você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Meus amados, eu agradeço essa oportunidade, tá? Quero mais uma vez, humildemente solicitar a você, convidar a você que esteja comigo, né, sendo um inscrito no canal EBD e Pregações. Tem aqui uma logo aqui do canal, aqui do lado, aqui EBD e Pregações, um canal onde nós estamos sempre compartilhando lives pré-aula da Escola Bíblica Dominical, assim como essa, para a gente poder já aguçar o interesse ao assunto, né, que vai ser abordado. E também estou sempre compartilhando mensagens, pregações, mensagens devocionais, reflexões bíblicas e conteúdos de cunho teológico, assim como algumas pregações que já coloquei no meu canal sobre homilética, sobre educador cristão. Que você possa se inscrever no canal em nome de Jesus. Você que já é um seguidor aqui no Facebook, tenho muitos seguidores, né? Muitas pessoas que têm acompanhado as publicações, que você possa também se inscrever no canal no YouTube, tá? Em nome de Jesus. Deixando claro para você aquilo que já falei em outros vídeos, este canal não é um canal para pedir Pix para você, não é um canal para pedir a você ofertas, nem pedir que você participe de qualquer tipo de campanha, prometendo a você levar seu nome para monte, ou botar seu nome no óleo, o que quer que seja. É um canal apenas para tratar de EBD e pregações, para a edificação da sua vida através da palavra de Deus. Aqui você não vai ver, deste servo que vos fala, a prática de charlatanismo, tá? Você não vai ter isso aqui nesse canal EBD e Pregações, que foi criado por mim para a glória de Deus, e nem no meu perfil no Facebook, tá? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dentro em breve, se assim Deus permitir, eu estarei compartilhando com vocês a live pré-aula da Escola Bíblica Dominical Adolescentes também, tá? Dentro em breve, falando aí sobre a lição de número 4, que tem como título um assunto bem interessante. Lição 4, aprendendo a fazer boas escolhas. Não sei se é porque minha câmera do celular não é muito boa, né? Aprendendo a fazer boas escolhas. Que assunto, né? Importante para todos nós, né? Que todos os dias somos aí colocados diante de decisões importantes, né? Um assunto bem peculiar. Então, meus irmãos, agradecido, mais uma vez reitero o convite, se inscreva no canal, seja um participante, né, dessa bênção que tem sido o canal EBD e Pregações.
E continue acompanhando aqui também, né, no Facebook, e compartilhando os conteúdos para a glória de Deus. Agradeço a sua atenção. Espero que tenha sido bênção para você esse conteúdo. Vamos orar, encerrando esse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essa live pré-aula. Te peço que o Senhor abençoe todos os irmãos, professores, alunos, que possamos estar dentro em breve falando por mais uma vez das tuas bênçãos e das tuas maravilhas. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Tudo o que fazemos é para melhor servir a igreja do Senhor Jesus. Que você possa estar sempre sendo abençoado e sendo bênção na vida de todos que fazem parte do seu ciclo de convivência. Amém? A paz do Senhor. Rogo vossas orações a meu favor. Me encontro um pouco enfermo, mas Deus vai nos dar vitória. Amém? Paz do Senhor. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.